O que se sabe sobre o motor V4 da Yamaha até agora? Desde o anúncio de que um motor V4 está em desenvolvimento até testes em pista, a mudança da Yamaha para este motor é um dos pontos de discussão de tecnologia mais quentes do ano. A disputa pelo título na MotoGP está forte e, ao mesmo tempo, os testes continuam a encontrar vantagem final de desempenho sobre os rivais. E a Yamaha, assim como outras marcas, tem a vantagem das concessões, podendo fazer testes não oficiais. E testes entusiasmados em 2025 foram feitos, e um está em andamento neste exato momento da publicação deste vídeo, com seu motor V4 a ocupar o centro das atenções para o piloto de testes oficial Augusto Fernandes, enquanto André Dovizioso também apoia o trabalho de desenvolvimento. Nessa linha do tempo das ambições V4 da Yamaha até agora, produzida pela MotoGP, nos mostra o que já sabemos. Olha só, começando por 19 de setembro de 2024, a primeira confirmação. Foi durante o Grande Prêmio da Emília-Romagna em 2024, logo após o teste oficial de Misano, que o ex-diretor administrativo da Yamaha Motor Racing, o Lin Jarvis, confirmou que o motor V4 estava em desenvolvimento. Falando sobre isso, então, ele disse que sobre os rumores do V4, sobre os quais pode-se ler recentemente na mídia, é verdade, disse ele, afirmando e deixando os fãs malucos. Disse que estão ocupados desenvolvendo um motor V4 e que isso remonta a um tempo já, desde quando a Suzuki estava na MotoGP, segundo ele, quando haviam dois fabricantes rodando com o 4 em linha, Yamaha e Suzuki, e os outros rodando com V4. Ele disse também que desde que a Suzuki desistiu, a Yamaha permaneceu como o único fabricante com o motor 4 em linha, e que na opinião deles ainda havia muita capacidade para ser desenvolvida e melhorada no atual motor. No entanto, ele disse que enquanto os concorrentes estão todos com o V4 e eles olham para os regulamentos de 2027, disse então que era importante entender completamente o potencial de um V4 versus um 4 em linha. Então ele disse que tomaram a decisão há algum tempo de iniciar esse projeto. Então o projeto estava dentro do cronograma, segundo ele. E claro, na época, nós aqui do canal falamos disso, conforme o vídeo que eu vou deixar aqui no card para você. A primeira prova, Fernandes leva para Valência. Em um teste privado no circuito Ricardo Tormo, em Valência, a Yamaha entrou na pista em abril de 2025 para aproveitar ao máximo as concessões de desenvolvimento. Augusto Fernandes estava no caminho certo com o V4, sua primeira aparição pública. Os pilotos da Yamaha foram questionados sobre isso antes do GP da Espanha em Jerez, mas permaneceram calados, aumentando a intriga. E claro, na época nosso canal também fez vídeo sobre isso. Vídeo que eu vou deixar aí no card. Inclusive nesses vídeos ele tem até o ronco desse motor, então assista. E os testes eles continuam. Barcelona acolhe com agrado mais desenvolvimento. Continuando a realizar o trabalho de base e com um conjunto de atualizações em constante evolução, o circuito de Barcelona-Catalunha acolhe com agrado mais testes, mas desta vez com dois pilotos de teste. O Fernandes é acompanhado pelo colega piloto de testes André Dovizioso, que esteve presente, mas não participou do teste do Aragão. Ambos trabalham na máquina V4, enquanto os pilotos da prima para a Yamaha, Jack Miller e Miguel Oliveira, ficam com os 4 em linha, embora com atualizações, visando, claro, o campeonato que está em andamento. Esse teste acontece de 11 a 12 de junho, justamente no momento da gravação deste vídeo, e estamos então aguardando os resultados. E comparando aqui o V4 versus 4 em linha, quais são as principais diferenças? Afinal, nosso canal é feito para você que já entende do assunto e para os novatos também, que a todo momento chegam. Um motor V4 tem seus cilindros colocados em forma de V, 2 voltados para frente e 2 voltados para trás. Afinal, todos têm 4 cilindros, E na MotoGP, quase todos os V4 têm um ângulo V de 90 graus. Um 4 em linha é exatamente isso, com todos os seus cilindros dispostos em linha ao longo da estrutura, sendo o modo mais comum de se ver na rua também, em motos e também carros. Os V4, devido ao seu virabrequim mais curto e mais leve, se destacam na saída de curva, devido à aceleração mais rápida do que seus equivalentes em linha. No entanto, o virabrequim mais pesado e mais longo do inline 4, o 4 em linha, resulta em maior velocidade e estabilidade no meio da curva. Na MotoGP, os V4 são usados por todos os fabricantes, exceto a Yamaha, e venceram todos os grandes prêmios desde a abertura da temporada em 2023. O último 4 em linha a vencer foi em 2022, em Valência, com Alex Rins em uma Suzuki. E por uma triste coincidência, acabou tendo a saída da Suzuki da MotoGP
logo depois disso. Cabe lembrar aqui que, obviamente, não é só o motor que dá esse resultado ruim, né, de tanto tempo sem vitórias, né? Há outras questões também. Porque cabe lembrar que a Honda é uma moto que tem V4 e também não vence há muito tempo, né? Então fica esse adendo aqui nessa comparação. E na qualificação, o 4 em linha pode explorar todos os seus pontos fortes, enquanto em uma batalha no tempo de corrida, ele se vê lutando para igualar as vantagens de aceleração e velocidade máximas de um V4. E como as retas são geralmente mais fáceis de ultrapassar do que as curvas, acaba comprometendo onde o 4 em linha pode fazer a diferença. Ele que funciona melhor nas curvas, porém ali, como dito, a ultrapassagem é mais difícil. E tem a questão do principal problema da Yamaha, né, que nem é o motor, né, e sim a entrega da potência no chão, devido a chassi e outras questões, né, então tem todos esses detalhes, não é só o motor como muita gente acha. Portanto, essa troca de motor simplesmente para um V4 não dá garantia nenhuma de que no ano seguinte ou no mesmo ano a Yamaha começará a ter sucesso e passará a vencer na MotoGP. Essa garantia não existe, mas quando a coisa está ruim, a mudança precisa acontecer para buscar um caminho diferente, né? Eu vou deixar aqui na sequência o ronco deste motor V4 da Yamaha, que está em teste e que foi divulgado pela própria Yamaha. Curta aí. Você acabou de assistir uma informação que te interessou com certeza. Agora aqui na descrição tem um vídeo, é o vídeo 1. Acesse ele, assista, eu prometo que eu vou mudar a tua vida financeira de forma positiva, para sempre. Assista lá o vídeo. Se você gostar daquilo que eu falo nesse vídeo, entre em contato comigo. Meu contato também está aqui na descrição. Repito, eu mudo para sempre a tua vida financeira de forma positiva, eu prometo. E aqui no canal, o de sempre. Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo.